ninguém perto do carro. Onde vocês estão? Vocês parou o carro onde? Onde vocês estão? Galinheiro, 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 rapaziada. Matei, matei. RF aqui, tá? Cuidado. Na porta aí. RF aí na porta. Matei outro, matei outro. Tô entrando. Tô indo pro galinheiro, calma É aí. só mais um? Duas caixas como? Tá atrás.